Hoje completo 1 ano no meu trabalho, mas no início não foi fácil. A graduação não prepara a gente para lidar diariamente com o câncer. Eu demorei para me sentir segura em atender as crianças. São tantas as peculiaridades. Nesse período foi muito importante o apoio dos colegas mais experientes e também dos cursos recomendados pelo hospital. Eles foram essenciais para o meu aprimoramento. E foi assim que eu encontrei o OncoEnsino, uma plataforma criada pela Abrale e pelo movimento Todos Juntos contra o Câncer, que reúne os melhores profissionais da oncologia e nos prepara para o atendimento ao paciente com câncer. São mais de 30 cursos rápidos nas áreas multiprofissionais, formações em diagnóstico, tratamentos, humanização, cuidados paliativos e outros focados na prática ambulatorial. E o melhor, tudo 100% online. Por isso, assim como eu, outros 35 mil profissionais já puderam fazer os cursos do OncoEnsino, melhorando a atuação das equipes de saúde em mais de 200 hospitais pelo Brasil. Terminando um curso, a gente recebe um certificado com selo de apoio educacional do Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, que valoriza ainda mais a conquista e nos ajuda a evoluir na carreira ao lado de profissionais reconhecidos em todo o país. Com todos os profissionais de saúde que trabalham com oncologia pediátrica reconhecem a importância que iniciativas como o OncoEnsino têm. Olá, amigos. Estamos vivendo uma época complexa da medicina, particularmente na oncologia e na hematologia, onde trocar ideias entre diferentes médicos é fundamental para ajudar no diagnóstico e no tratamento assertivo dos pacientes. Ele aborda um aspecto absolutamente fundamental dentro do manuseio do câncer como um todo, que é o reconhecimento precoce das neoplasias malignas, permitindo que os profissionais gerais que recebem os pacientes inicialmente possam reconhecer de uma maneira mais prática, de uma maneira mais imediata, situações potencialmente representativas de doenças malignas. Eu apoio totalmente a iniciativa da Abrale de procurar fazer com que seja possível o contato entre colegas para tentar ajudar da melhor forma possível os seus pacientes. É por isso que todos nós, profissionais da área de oncologia pediátrica e de adulto, como disse, apoiamos iniciativas como o OncoEnsino. E nós, em particular, apoiamos de uma maneira decisiva e reconhecemos imensamente o seu valor. O próximo curso que eu vou fazer será de cuidados paliativos pediátricos. Eles abrem inscrições gratuitas para colaboradores dos hospitais conveniados 2 vezes por ano. Mas os cursos também são abertos aos profissionais de saúde em geral e podem ser adquiridos a qualquer momento com início imediato. Eu já escolhi meu novo curso e estou ansiosa para a próxima turma. Se você é profissional da saúde, venha conhecer e fazer parte dessa rede. Boa tarde a todos os presentes aqui conosco, tanto presencialmente quanto de forma online. Agradeço a presença de todos vocês. Esse simpósio, ele tem o apoio do OncoEnsino, que, como vocês puderam ver no vídeo, é a plataforma de cursos de aprimoramento em oncologia. Então, como apoiador deste painel, gostaria de apresentar e recomendar o OncoEnsino, plataforma de cursos de aprimoramento desenvolvidos por nós, dos comitês científicos da Abrale e do TJCC, com apoio educacional do Instituto Israelita de Ensino Albert Einstein. São mais de 40 cursos disponíveis, nos quais mais de 37 mil profissionais atuantes já se certificaram. Especialmente nesse 10º Congresso do TJCC, o OncoEnsino está lançando 4 formações temáticas, que combinam cursos para desenvolver habilidades para atuação multidisciplinar. Visite o stand do OncoEnsino no Congresso, saiba mais dessa novidade e conquiste um brinde. Meu nome, então, eu sou a Tatiana. Eu queria dar as boas-vindas para vocês. Eu sou a coordenadora do Comitê de Saúde Mental e Psicologia da Abrale e estou muito feliz
Esse é o terceiro simpósio de psicologia dentro do TJCC. Essa foi uma ideia que surgiu do comitê 3 anos atrás, quando estávamos ainda na pandemia. E a gente fez o primeiro, que foi de forma totalmente online, e a gente teve o segundo, e esse ano a gente está muito contente em poder realizar esse terceiro simpósio de psicologia. Mas eu não podia deixar de mencionar os meus amigos do comitê. Os meus amigos do comitê são a Agnes Mori, Ana Lúcia Benito, Caio Henrique Viana Batista, Flávia Sayeg, Luciana Ferri, Melissa Pereira. Nós damos as boas-vindas para você. Vamos ter um dia hoje muito rico de trocas, reflexões, informações. Espero que vocês aproveitem bastante. Esse nosso primeiro painel, não se esqueça, hoje teremos 2. Esse nosso primeiro painel, intitulado Atualizações em Psico-Oncologia e Manejo da Recidiva. A primeira palestrante que a gente vai chamar é a doutora Ana Lúcia. A doutora Ana Lúcia Benito, formada em Medicina pela Universidade de Mogi das Cruzes, residência em Psiquiatria na Santa Casa de São Paulo, título de especialista em Psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria, especialização em Psico-Oncologia pela FCMMG, especialização em Sexologia Clínica e pelo IEPOS, membro associado da International Psycho-Oncology Society e atual coordenadora do Comitê de Saúde Mental da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia. Como ela esteve no nosso Congresso Internacional da IPOS, ela vem aqui trazer as maiores atualizações em psico-oncologia para vocês. Seja bem-vinda, doutora Ana. Boa tarde a todos. A Tatiana é a culpada por meu estresse dos últimos dias, porque não é fácil pensar em atualizações, né? Porque é um tema extremamente vasto. Então, sou médica psiquiatra, já há mais de 25 anos, e o TJCC faz parte da minha formação em psico-oncologia. Acho que é o 5º TJCC que eu frequento, e eu assisto o máximo de palestras que eu posso, porque o aprendizado que traz para os profissionais é imenso. Então, para mim, é uma honra imensa poder estar aqui, porque é um espaço que eu frequento, um espaço de troca e de muito aprendizado. Para mim, eu espero poder retribuir isso de alguma forma. Bom, eu não tenho conflitos de interesses financeiros, porém, eu estive num congresso, então eu quero que vocês entendam que eu tive que fazer diversas escolhas, e essas escolhas foram as que mais me interessam do ponto de vista de aprendizado, mas, de forma alguma, representa a quantidade de atualizações que foram apresentadas nesse congresso. Então, eu trouxe as que me interessavam e os temas que eu gosto de me aprofundar. Bom, para quem não conhece, a IPOS é a Sociedade Internacional de Psico-Oncologia. Ela existe desde 83 ou 84. Ela tem a participação de muitos países, inclusive, isso é uma questão muito gostosa do Congresso, que é a sensação de você encontrar pessoas da Arábia, pessoas da Coreia, pessoas da Polônia, e pessoas que têm as mesmas paixões que a gente, que se interessam e que estudam, e esse desenvolvimento. Então, é uma experiência muito interessante. Esse ano, o congresso foi em Milão, e daí o tema do congresso era defendendo o futuro dos nossos pacientes através da colaboração e inovação em psico-oncologia. A IPOS, ela traz como... Deixa eu só mudar um pouquinho aqui. A IPOS traz algumas questões importantes e fundamentais em relação à psico-oncologia. Que, primeiro, os cuidados psicossociais são um direito humano universal. Segundo, a questão da integração. E daí eu acho isso um tema extremamente importante a ser discutido no TJCC, que é o quanto o cuidado psicossocial está integrado ao cuidado oncológico.
Inclusive, eu acho que, muitas vezes, a própria psicologia e psiquiatria não estão trabalhando juntas em vários serviços. E eu não gosto nem de falar psiquiatria e psicologia. Eu acho que é a atenção psicossocial. E vocês veem que eles falam repetidamente nisso, no cuidado psicossocial, sem separar essa questão, porque eu acho que o cuidado da saúde mental, o cuidado psicossocial, ninguém trabalha junto, não existe um caminhar junto, e a gente precisa se unir para a gente poder trabalhar de forma integrada. Em terceiro, a importância da triagem às necessidades psicossociais. Então, já há muito tempo, e é muito reconhecido na maior parte dos pacientes dos países do mundo, a importância da triagem desses pacientes. Porque o que acaba acontecendo é que, muitas vezes, não tem necessidade. Claro, se isso não é investigado, né, muitas vezes esse paciente ele não vai falar, ele não vai... Acaba tendo muito aquela questão de vai para a psicologia porque está chorando muito, né? Porque não sei como lidar com isso. E tem muita gente que sofre calado e precisa de cuidado. Então, a recomendação que existe é que esse paciente, todos os pacientes oncológicos, sejam triados de forma rotineira, claro que não em todos os atendimentos. Existem mecanismos, existem formas rápidas dessa triagem acontecer, né, para o melhor encaminhamento e para o melhor cuidado desse paciente. As áreas temáticas que esse congresso trouxe são a educação. Então, a questão da gente identificar intervenções psicossociais, sempre baseada em evidências, né? A questão de inovar nessas estratégias. Então, tiveram várias palestras abordando a questão de intervenções digitais, por exemplo, medindo a eficácia dessas intervenções, novas intervenções em novas áreas, com novas populações. A questão de medir eficácia, porque não adianta a gente pensar em intervenções sem saber se essa intervenção realmente traz benefício para o paciente. A questão da equidade. Então, várias palestras traziam, por exemplo, sistema prisional, culturas diferentes. Então, teve um estudo que compara a população judaica com a população muçulmana. A questão que eu vou trazer alguns temas, porque é um tema que, para mim, interessa muito, que é a questão da equidade, mas a questão de grupos mais vulneráveis a não receber o cuidado. E que a psico-oncologia ela tem que ser sustentável. Então, a gente precisa pensar em formas da psico-oncologia realmente acessar os pacientes e que isso traga benefícios e seja sustentável dentro do ambiente hospitalar ou do ambiente ambulatorial. Então, falando um pouco já na questão da equidade, um dos temas que mais me chamou a atenção foi a questão do câncer raro. Aqui a definição, né, o câncer raro é aquele que não é comum. E que ele pode acontecer num lugar incomum ou que tem tipos celulares mais raros. Para ser considerado um câncer raro, ele tem que ter menos de 6 casos por 100 mil pessoas. Só que câncer raro não significa que seja incomum. A gente tem 22% de todos os cânceres que são cânceres raros. Então, a gente tem uma grande população dentro desse nicho. E esses pacientes, eles enfrentam desafios únicos. Por quê? Em geral, eles têm maior dificuldade em realizar um diagnóstico correto, o diagnóstico pode chegar com atraso, pode ter... ontem, até, eu assisti uma palestra da Anne Carrari, que é paciente de câncer de ovário, e ela fala isso, o quanto foi difícil para ela encontrar informação, e que, quando ela digita no Google, né, câncer de ovário, sobreviveu ao câncer de ovário, que ela não encontrou nada, e, por isso, o Instagram dela é sobreviver ao câncer de ovário. Então, o quanto esses pacientes têm
a dificuldade em acessar informações. A gente sabe, pacientes com câncer de mama e câncer de próstata, exemplos, né? O quanto a comunidade, minhas pacientes sempre falam, nossa, como é bom encontrar com alguém que tenha também um câncer de mama, como isso eu consigo dirimir minhas dúvidas. E daí, pacientes com câncer raro têm muito mais dificuldade em encontrar esse suporte. A questão de acesso limitado a profissionais experientes. Então, também agora teve uma palestra falando sobre a questão do transporte, a dificuldade de transporte impactando no resultado do tratamento, em relação à mortalidade. E daí, esses pacientes com câncer raro, eles têm mais dificuldade, porque eles precisam, muitas vezes, procurar lugares específicos para conseguir o tratamento. E menor opção em relação a tratamento e pesquisas clínicas. Então, isso são algumas das questões que são desafios, e daí, trazendo para a questão psicossocial, né? Essa é uma pesquisa que foi realizada no Brasil, tá? Que mede, através do termômetro do distresse, que é uma medida de triagem, que pacientes com câncer raro apresentam um sofrimento psicossocial de moderado a grave em quase 50%. Tá? Então, quando a gente pensa nisso, né, quantos deles estão acessando cuidado para isso? Aqui estão as áreas, né, porque o termômetro do distresse você pode avaliar quais as áreas que geram esse sofrimento psicossocial. Então, é uma pesquisa bem interessante. Eu trouxe sempre as informações para vocês acessarem, se quiserem conhecer mais, que eu acho que é super importante. Bom, outra pesquisa mostra que esses pacientes têm maior necessidade as necessidades não são satisfeitas, né? Que é uma medida que se faz, e daí, tanto em relação à informação, sistema de saúde, como eu falei, mas também no domínio psicológico e no domínio físico e de vida diária. Então, falei do câncer raro. Outro tema que, para mim, desperta interesse e indignação, eu acho que é a palavra mais correta, que é a questão dos pacientes com transtorno mental grave. Saiu essa revista inteira da Psycho Oncology em 2021, tá? Falando só sobre esse tema. E daí eu tive o prazer de conhecer os autores, o Luiz de Grassi e a Michelle Ribas, no congresso, a TIET. E daí eles discutem a questão de pacientes com transtorno mental grave, né, que são pacientes considerados aí com sofrimento e um prejuízo significativo da vida cotidiana. Eles discutem a questão de fatores de risco, que esses pacientes muitas vezes apresentam maior taxa de tabagismo, sedentarismo, obesidade, assim como eles acessam menos o rastreamento ao tratamento do câncer. O próprio tratamento, essa revista traz, que muitas vezes eles não recebem o tratamento padrão, e o índice de mortalidade é maior do que na população sem um transtorno mental grave. Aqui eu trouxe só para a gente ver, né, que um paciente com um transtorno mental, o transtorno mental favorecer a uma doença clínica. Assim como uma doença clínica pode favorecer um transtorno mental, e muitas vezes isso só coexiste, né? E que a gente precisa pensar nisso quando a gente está falando em oncologia e em fornecer cuidado para esse paciente. Quando eu dou aula para alunos de medicina, eu costumo dizer que você pode odiar a psiquiatria, muitos odeiam, mas não existe como você se formar se você não souber o mínimo do cuidado a um paciente psiquiátrico. Porque você vai ter esse paciente, a não ser, talvez, na radiologia, você vai ver esse paciente em qualquer especialidade, e você precisa estar apto para cuidar. Aqui eu trouxe só as pesquisas, né, do que eu citei. Então, aqui são os índices de rastreamento em relação ao câncer de colo de útero, de mama, colo retal e próstata. Pacientes com transtorno mental grave fazem o rastreamento menos do que pacientes sem transtorno mental grave.
a questão da mortalidade. Eles não encontram isso em pacientes com transtorno bipolar ou com outros quadros psicóticos, mas a gente pode ver que pacientes com esquizofrenia têm um índice de mortalidade muito acima. Existe uma discussão que vários trabalhos mostram que a incidência de câncer não é superior em pacientes com transtorno mental grave, mas é extremamente discutida o quanto esses dados são perdidos, o quanto esses pacientes morrem mais precocemente, enfim, se realmente esse é um dado que a gente pode levar em conta. O Congresso traz também a atualização de algumas diretrizes. Então, esse é o Guidelines da ESMO, em relação a tratamento de ansiedade e depressão. E daí eu trouxe só para vocês acessarem, porque eu não vou apresentar. A ideia que eu tive foi trazer algumas questões de uma forma superficial, mas que fosse um gancho para novos aprendizados. Então, importante desse guidelines. Os transtornos de ansiedade e depressão são comuns em pacientes com câncer. Eles têm uma prevalência maior do que na população geral e é, muitas vezes, subreconhecido. A psicoterapia, terapia cognitivo-comportamental e terapias baseadas em atenção plena são eficazes para o tratamento, e também os tratamentos farmacológicos demonstram ser eficazes para o tratamento. Então, a importância da gente conhecer, né, e mostrar, né, que a gente tem dados, a gente tem informação, a psicoterapia, a TCC, o mindfulness, tratamento medicamentoso são efetivos, né? Porque muitas vezes não precisa, só vai passar, né? E a identificação, quem já conheceu um paciente com um quadro depressivo sabe o sofrimento que é, o quanto essa pessoa se sente culpada por estar apresentando esses sintomas, por ela não conseguir reagir, que é o que todo mundo cobra dela, que ela reaja. Então, é importante que os profissionais de saúde, os oncologistas, os médicos em geral, estejam capacitados para identificar e para encaminhar esses pacientes. E daí, o Guidelines da ESMO, ele traz essa pesquisa, ele cita essa pesquisa, que foi uma pesquisa grande, com mais de 20 mil pacientes com câncer. O interessante nessa pesquisa é que ele não fez só triagem psicossocial. Os pacientes passaram por consultas com psiquiatra para identificar os pacientes com depressão. 73% deles não recebeu nenhum tratamento para depressão. Dos que receberam, que tomavam remédio, eram 24%. Tá? Só que só 5% eram atendidos por um especialista em saúde mental. Então, eu imagino aí que 2% seja por psiquiatra e 3% seja pelo psicólogo. É muito assustador. Esse é um outro estudo que foi apresentado lá, que é um estudo brasileiro, que mostra o benefício da triagem psicossocial. Foi realizado num hospital em Brasília e mostra que pacientes que recebem atenção psicossocial têm menores taxas de admissão hospitalar e menor tempo de internação. Coisas que a gente vê muito em pesquisas fora, né? Mas acho que é um dado, a gente tem que valorizar muito os dados que a gente consegue aqui no Brasil, por isso que eu fiz questão de trazer. Outro tema, quanto tempo eu tenho? Então, aqui eu trouxe outro tema que eu acho extremamente relevante, que é a questão do retorno ao trabalho em pacientes com câncer. Então, 40% a 50% dos diagnósticos de câncer são realizados numa idade até os 65 anos, né, antes da aposentadoria. O desemprego em sobreviventes com câncer é 40% mais elevado do que as pessoas que nunca foram diagnosticadas com câncer. Existem diversos resultados adversos, além do desemprego, relacionado ao retorno desse paciente ao trabalho.
E o trabalho remunerado, ele traz independência financeira, que é uma questão que se discute muito hoje, a toxicidade financeira do câncer, maior qualidade de vida, um sentido de normalidade após o tratamento e melhor autoestima e a identidade pessoal. Eu não vou entrar nisso pela questão do tempo, mas só para mostrar que a questão do retorno ao trabalho é bem complexa, porque envolve questões tanto pessoais, questões da doença, pacientes, muitas vezes, a depressão incapacita para o retorno ao trabalho, a fadiga, o comprometimento cognitivo, são temas importantes e que podem ser abordados para a gente ajudar esse paciente no retorno ao trabalho. E lá na IPOS eles trouxeram algumas intervenções psicossociais, tanto relacionado para o paciente retornar ao trabalho, como também um suporte digital para que os empregadores possam facilitar e ajudar na adaptação desse paciente ao retorno para o trabalho, que eu acho que é muito interessante. Por fim, aqui é o trabalho que a gente levou, abordando a questão da sexualidade, que a gente fala, muitos profissionais têm dificuldade em abordar a sexualidade, mas também a gente não nasce sabendo, a gente muitas vezes não tem isso na nossa formação, e esse é uma abordagem multiprofissional em que o paciente recebe informações e vai afunilando, né, para realmente qual é o paciente que precisa de uma terapia sexual. A maior parte dos pacientes, a psicoeducação, informação limitada, que pode ser fornecido por qualquer membro da equipe treinado, vai acessar, né? Vai resolver essa necessidade do paciente. Então, esse é o nosso trabalho. A gente fez uma revisão, a ideia é a gente implementar para poder levar mais informação em relação a isso, e quem sabe, né, que isso seja implementado em todos os serviços oncológicos para que esses pacientes recebam esse cuidado. Aqui, terminando, a IPOS o ano que vem vai ser na Holanda, mas, para quem não pode ir para a Holanda, porque não é barato, não é fácil, a gente tem o Congresso Brasileiro de Psico-Oncologia, que vai ser no Rio de Janeiro, agora em novembro. Então, convido a todos, eu acho que vai ser muito interessante, muito rico, cheio de informações. Dia 30, agora no sábado, queria convidar a todos também. A Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia está organizando um evento sobre suicídio em pacientes com câncer. E gostaria muito de compartilhar, contar com vocês, com a presença, porque na verdade, eu convidei 3 pesquisadoras brasileiras, e isso me deixou muito feliz, porque a gente sempre fala de pesquisas fora. Então, são 3 pesquisas realizadas no Brasil abordando a questão de suicídio em pacientes com câncer. Obrigada, gente. Desculpa o atraso. Ana, muito obrigada pela excelente palestra. Eu sabia que você ia dar conta. Na verdade, quando eu fui para a IPOS, essa era uma missão minha, de montar um curso trazendo atualizações. E eu e colegas fizemos esse curso, foi uma tarde inteira. Então, realmente, para a Ana poder passar em alguns minutinhos, enfim, super agradecemos a sua participação, foi super importante. Muito obrigada. Pessoal, vamos mostrar, por favor, o QR Code. Esse QR Code, vocês podem enviar as suas perguntas, e ao final da última palestra desse painel, a gente vai, então, ler para o pessoal. Se vocês quiserem ir mandando as perguntas, por favor, só mandar aqui para o QR Code, que ao final do painel a gente dá abertura para as perguntas, tá bom? Agora vamos para a próxima palestra. A próxima palestra vai ser sobre ansiedade e o medo da recidiva. E quem vai palestrar para nós será o Dr. Aldo Felipe Pinto, médico graduado pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, psiquiatra com especialização pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, chefe da enfermaria psiquiátrica no Conjunto Hospitalar do Mandaqui, preceptor da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Seja bem-vindo, doutor Aldo. Oi, pessoal, tudo bem? Inicialmente, eu queria agradecer o convite, a Agnes e toda a equipe que montou o simpósio aí.
Acho que a ideia desse tema que a gente vai falar é falar bastante sobre a ansiedade, né? Que é algo extremamente frequente. Acho que a gente viu alguns números ali, então é um pouco da continuidade desse raciocínio. Basicamente, deixa eu passar aqui. Basicamente é para falar da ansiedade de forma geral, mas nem toda ansiedade é patológica. Eu acho que isso é bastante claro para todo mundo. E eu queria começar falando por aí, né? Essa identificação de quando a ansiedade ela é patológica dentro do contexto oncológico, né? E quando não. Basicamente, a ansiedade ela é uma coisa natural, né? Basicamente, preocupação e medo são sinônimos de ansiedade para o nosso cérebro. A ansiedade ela é interpretada dentro de sendo bem simplificando bem as coisas, ela é interpretada dentro de uma região do nosso cérebro que é a amígdala. A amígdala é responsável por essa avaliação geral. Quero levantar um pouco? Obrigado. A amígdala, vocês estão me ouvindo bem? A amígdala ela é essa região cerebral que ela é responsável pela avaliação de ameaça. Então, toda vez que a gente, de alguma forma, se sente ameaçado, a amígdala vai entrar em ação, né? Isso tudo dentro de um processo natural e evolutivo que a gente tem, que é a nossa resposta à ameaça. A amígdala vai interpretar se a gente vai fugir ou ameaçar, ou lutar contra qualquer tipo de ameaça. Então, ela tem uma função muito importante. A ansiedade, de maneira geral, tem uma função muito importante para a gente. E aí, dentro do contexto oncológico, né, a ansiedade ela é algo esperado, né? Ela é algo relativamente natural, que acontece toda vez que a pessoa ela tem uma sensação de um prejuízo maior, né? Perdeu o controle ou tem uma noção de controle ali prejudicada de alguma forma. Então, nesse contexto, mesmo sendo algo natural, é até esperado dentro de quando eu tenho o diagnóstico de um câncer envolvido. Geralmente, a ansiedade ela surge com alguns dos sintomas, né? Então, pensamentos desagradáveis que vão surgir, ideias que são intrusivas, que invadem a cabeça da pessoa, sempre em cenários muito catastróficos, né? Aparece o medo de o câncer voltar, isso quando a pessoa já está ali num processo de cura, né? Tem sempre o medo de ineficácia do tratamento, o medo das incapacidades que aquilo vai surgir, que vão surgir, e claro, o medo da morte, né? Tudo isso extremamente esperado dentro do quadro. Então, a gente chama de uma ansiedade normal que existe dentro do quadro. Eu acho que a grande pergunta aparece o que é normal e o que não é normal, né? E aí eu queria trazer um pouco dessa comparação que existe entre o paciente com o quadro oncológico, o que seria uma ansiedade mais normal, né? E o que seria uma ansiedade que estaria se desenvolvendo dentro de um transtorno relacionado aí ao câncer do paciente. Então, montei essa tabela, né, para a gente poder discutir justamente alguns pontos, né? Primeiro, numa preocupação normal, essa preocupação ela existe e ela é algo intermitente. Então, ela é algo que aparece, mas quando a gente vai raciocinando sobre aquilo, vai trazendo alguns dos sentimentos para o consciente, discutindo sobre aquilo, essa preocupação ela vai desaparecendo. Ela volta e então ela fica nesse processo intermitente. No transtorno de ansiedade, ou seja, quando essa ansiedade está ali presente, isso se torna algo mais constante, né? Então se torna algo contínuo, não tão intermitente quanto era dentro de uma ansiedade normal. Naturalmente, uma pessoa que vai estar com uma preocupação aumentada, ela vai estar olhando para os cenários e ela não vai estar conseguindo se concentrar normalmente, né? Então vai existir algum prejuízo de concentração no paciente oncológico. Porém, assim, concentração não gera geralmente alguma incapacidade, né? Diferente de quando isso já está se transformando em algo mais patológico. Então, essa concentração a pessoa não consegue focar, ela fica pensando só sobre o diagnóstico oncológico, só sobre aquelas ideias de preocupação, as ideias invadindo a cabeça da pessoa, os medos, né? Mais de um, os medos que são recorrentes ali, a pessoa não consegue pensar em outra coisa, exceto naquilo, então ela não consegue manter a concentração, o foco dela em atividades naturais diárias dela. Essa capacidade de desligar os pensamentos, né? Então, eu estou pensando, mas aí conscientemente eu vejo que esse pensamento está indo por um caminho ruim, está indo por um caminho excessivo, essa capacidade de, opa, peraí, deixa eu desligar um pouquinho aqui. Essa capacidade não está presente quando a gente está falando de uma ansiedade uma ansiedade mais patológica do paciente oncológico.
Dificuldade de sono, ela pode ser ocasional, numa pessoa pode ser episódica, né, numa pessoa dentro de uma ansiedade normal, só que o sono, a pessoa fica realmente com um quadro de insônia, com uma dificuldade de dormir, seja começar o sono ou sustentar o sono dela, quando aquilo já está se desenvolvendo num transtorno ansioso, né. Crises de choro, né, o choro ele acaba sendo um alívio muito intenso para quando a pessoa está sofrendo ali, quando ela recebeu o diagnóstico, quando ela está com muito medo, o choro traz um alívio, né. Crises de choros eventuais vão trazer esse alívio. Agora, no paciente que está com algo mais patológico, realmente essas crises de choro vão ser algo mais intensas, que não vão trazer alívio, ele vai relatar que aquilo não traz alívio, aquilo não melhora, e a pessoa vai cada vez tendo isso mais vezes. O medo, né, o receio relacionado a eventos futuros é algo que está sempre presente. Geralmente, no paciente com uma ansiedade normal, ele vai ter receio e medos dentro de situações específicas, né? Então, antes de ir coletar exames, antes da próxima consulta. Então, quando ele sabe que vai ter algum evento maior, vai surgindo uma preocupação maior e ele pode ter um comportamento até mais evitativo, né? Diferente de um quadro mais patológico, em que esse receio ele vai estar a maior parte do tempo, vai estar o tempo todo, a pessoa está lá em casa, meses para a próxima consulta, semanas para a próxima consulta, e está ali pensando, está ali sofrendo com aquilo, né? Sintomas físicos, né? Na ansiedade normal não existe nenhum, ou pode ter algum ou outro, né? Já quando se trata de um transtorno de ansiedade, é muito frequente que a pessoa transfira todo esse sofrimento psíquico para dentro de um sofrimento físico, né? E por último, a presença de mecanismos que aliviam a ansiedade, né? Então, todo mundo tem seus mecanismos de aliviar a tensão e preocupação, né? Quando a gente está progredindo numa coisa mais patológica, esses mecanismos deixam de funcionar para a pessoa, tá? Então, basicamente, a gente vê que é uma intensidade muito maior de todos os processos ansiosos que torna a ansiedade patológica, certo? Falando de números, né? Cerca de 44 pacientes, acho que teve até esse dado atualizado agora, mas mais ou menos 40 até 50, como foi dito na palestra do doutorando, tem algum tipo de sofrimento ansioso, né? Eles referem algum tipo de ansiedade aparecendo ali. E diagnosticado, a gente chega a níveis de 23%, quando eles atingem esse nível a ponto da gente chamar de patológico, né? 23%. Geralmente, os pacientes que a gente chega a falar desse nível maior de patológico, de ansiedade, tem um padrão maior, né? Geralmente do sexo feminino, mas aí a gente sabe que esses dados também acabam sendo enviesados, porque mulheres falam muito mais de sentimento do que homens, né? Então, numericamente, o dado feminino cresce, né? O número feminino cresce. Pessoas com estágios mais avançados de doença, pessoas com comorbidade, com maior prejuízo sociocultural, essas pessoas também têm, basicamente, pessoas com maior dificuldade de ter outros recursos, a gente vai ver uma evolução ali para uma ansiedade mais patológica, né? E o que a gente vê é que pacientes mais jovens também têm uma tendência maior a desenvolver mais transtornos ansiosos no contexto oncológico do que pacientes mais idosos. A teoria é de que com a idade a gente tem mais recurso, aumenta a nossa resiliência, a gente tem recurso para lidar aí com sofrimentos de maneira geral, né? Quero falar um pouco de fatores que são ansiogênicos, fatores que causam ansiedade dentro do paciente oncológico, né? Então, momentos que são muito dramáticos no momento oncológico. O recebimento do diagnóstico, claro, a realização de cirurgias, então o evento de que alguma cirurgia vai acontecer, algo do tratamento vai ser mais pontual, por exemplo, a radioterapia, a quimioterapia. Pacientes que têm algum processo de redução de autoestima prévio ao diagnóstico, né? Então isso acaba gerando também, sendo um fator de risco para a pessoa se desenvolver. Um momento muito crítico é o momento de dar notícia para familiares, né? Então, quando o paciente vai falar sobre isso com o familiar, ele tem uma fragilidade maior e ele também é um momento que se aumenta a ansiedade normal, e pode aparecer ali a ansiedade patológica. E sintomas físicos de maneira geral, né? Náusea, vômito, dor, toda a comorbidade que a gente sabe que existe, que vem com a doença oncológica.
O medo de necessidade de ajuda, o medo de ficar com algum tipo de sequela, também é algo muito presente que desenvolve esse fator de ansiedade, né? O que a gente vê que diminui esses fatores ansiogênicos para o paciente é quanto mais cedo o diagnóstico, então o diagnóstico precoce ajuda o paciente a ter uma maior noção de controle, né? Então, ele vai desenvolvendo essa noção de que, pô, ainda tem tempo, ainda tem recurso, ainda tem o que fazer, e nesse sentido ele acaba tendo uma sensação menor de estar perdendo o controle. Então, o diagnóstico precoce é uma coisa que é protetora no sentido de melhorar esses fatores ansiogênicos. O tratamento correto das comorbidades, né, da dor, da insônia, e a busca correta de causas orgânicas ali é o que faz a gente também protege de fatores ansiogênicos. Eu ia falar um pouco sobre a catesia, mas acho que o tempo vai ser um pouco corrido, eu vou pular essa parte, tá? O que eu queria falar é que a ansiedade, quando a gente fala de ansiedade patológica, ela é um conjunto de doenças, tá? Então, é uma síndrome ansiosa. Então, existem muitas e muitas doenças que o paciente pode apresentar, né? Citando algumas, o transtorno de ansiedade generalizado, o transtorno do pânico, fobias específicas, né? A gente vê que alguns pacientes acabam desenvolvendo fobias, por exemplo, claustrofobia, de entrar no exame para fazer a tomografia, para fazer a ressonância. Então, o medo de ter algum pérfuro cortante, né? Ele acaba desenvolvendo muitos medos por motivos ansiosos, né? Então, é uma gama de doenças que podem acontecer. Eu queria dar atenção especial para uma doença em específico, que é o transtorno de adaptação, que basicamente é o diagnóstico que a gente mais vê dentro do contexto oncológico, né? Ele é o principal diagnóstico, ele é diagnosticado ambulatorialmente de 5% a 20% de todas as doenças ansiosas, e hospitalar ele chega até 50%, né? Basicamente isso acontece porque é um momento muito agudo da vida do paciente, quando ele desenvolve ali, quando ele apresenta ali, chega o diagnóstico de câncer, ele não estava preparado para aquilo, então ele tem que usar os recursos psíquicos dele ali para se adaptar àquele novo cenário, que é um cenário de uma pessoa doente, um cenário de uma pessoa que vai precisar de algum tipo de tratamento a longo prazo, vai precisar mudar alguma coisa dentro da rotina dela e, dependendo do câncer, mudar até bastante coisa dentro da vida dela, né? Então, é natural que a pessoa tenha uma dificuldade maior de se adaptar a esse novo cenário. Só para a gente falar do diagnóstico específico dessa doença, basicamente ela surge quando existe algum tipo de estressor, tá? Quando surge um estressor e a pessoa ela não consegue lidar direito com aquilo e ela acaba tendo um sofrimento que a gente descreve como intenso, desproporcional à gravidade e à intensidade do estressor. Se discute muito hoje sobre o TEPT, sobre o diagnóstico oncológico ser um desencadeador para o TEPT, né, o transtorno de estresse pós-traumático. A maior tendência é não considerar, né, e considerar dentro do transtorno de adaptação, que basicamente é mais ou menos o mesmo processo, né? Mas o transtorno de adaptação ele tem algumas características diferentes, né? Além dele não ter a revivência do estresse pós-traumático, ele vai trazer prejuízos, sim, sociais, funcionais, significativos para o paciente, mas ele tem um caráter autolimitado, né? Então, basicamente, um tratamento que a gente não necessariamente vai fazer com medicação, simplesmente dando recursos para o paciente lidar com terapias, com abordagem, com psicoeducação, vai fazer com que o paciente já consiga, de alguma forma, lidar com aquilo, né? O próprio tempo, né, o fato dele estar ali desenvolvendo já é muitas vezes suficiente para a pessoa melhorar desses sintomas. Porém, se a gente não consegue evoluir, a gente tem sim tratamentos medicamentosos para o transtorno de adaptação, né? Desculpa, o transtorno de adaptação a gente fala de forma geral quando ele tem algum sofrimento psíquico, né? Não necessariamente esse sofrimento é ansiedade. Então, muitas vezes o paciente ele vai desenvolver sintomas de humor no sentido de ficar mais deprimido ou ficar mais irritável, né? Ou com características mistas de ansiedade, depressão. Então, pode ser uma bagunça ali em termos de recursos, né, em termos de humor que o paciente vai acabar desenvolvendo, mas uma boa parte vai desenvolver sintomas ansiosos e vai apresentar essas características: nervosismo, preocupação, inquietação, alteração de sono, né, e sintomas ansiosos ali que vão surgindo de maneira geral, tá bom?
Só para falar de quais medicações a gente usa, né? Basicamente benzodiazepínicos, antidepressivos, a gente pode até usar antipsicóticos, né? Potencializando essas medicações, tá bom? Do tratamento não medicamentoso, que provavelmente é o mais importante nesses casos de transtornos de ajustamento, a gente tem que sempre tentar facilitar estratégias para o paciente enfrentar aquilo, né? Então, falar sobre aquilo, incentivar a família a falar sobre aquilo, abordagens cognitivos comportamentais têm uma evidência muito forte, né? De como lidar com a situação e facilitar esse processo de melhora dessa adaptação, desse ajustamento. Treino de relaxamento, treino de solução de problemas, estratégias autorregulatórias, muitas vezes não, é suficiente, muitas vezes, para o paciente conseguir se desenvolver e ter saber lidar melhor com aquele sintoma de ajustamento, né? Coisas que a gente tem que garantir, né, para que esse tratamento ocorra de uma forma bem estruturada. Primeiro, algumas seguranças que o paciente tem que ter, seguranças pessoal o paciente tem que ter, né? Então, orientações, o paciente tem que ajudar o paciente a desenvolver consciência, tem que estar sempre bem psicoeducado a respeito do tema, isso amplamente, tá? Por toda a equipe que acompanha ele, né? Não só a equipe médica, oncológica que está ali, mas a equipe da psiquiatria, a equipe da psicologia. Então, esse paciente ele tem que sentir um conforto e uma segurança em tudo que está acontecendo, né? Essa segurança a gente precisa garantir que ela aconteça. De saúde física, né? Então a gente precisa evitar sempre que o paciente vai achar algum mecanismo para lidar com esse ajustamento que não seja adequado, né? Então, o uso de álcool, comportamentos de risco, a gente precisa sempre se prevenir que o paciente não vai lidar com a situação de um jeito negativo. Muitas vezes isso é abordar a família junto, né? E abordagens de atenção plena, né? Então, ter uma estrutura, ter uma rotina bem estruturada, ajudar o paciente a ter essa sensação de segurança mesmo, essa sensação de controle da própria rotina, né? Isso acaba fazendo ele ter uma sensação de menos ansiedade. E, claro, envolvimento maior com família, com comunidade de maneira geral, tudo isso facilita. Como que eu estou de tempo? Acho que já passei, né? Tem 4 minutos, tá ótimo. Basicamente, eu ia voltar, mas acho que não vale a pena voltar muito. Eu me baseei muito do que eu disse aqui nesse livro, né? Eu acho que esse livro ele é maravilhoso, né? Cordas. Ele fala bastante sobre essa prática da psiquiatria na oncologia, tá bom? E basicamente ele dá uma ênfase muito importante para o transtorno de ajustamento, ok? Muito obrigado, gente. Muito obrigada, doutor Aldo, pela palestra. Na verdade, quando o comitê senta para montar, a gente queria ter 3 dias de evento, né, para poder abordar todos os temas. Então, não é uma tarefa muito fácil escolher os temas do ano. E eu acho que a ansiedade ela é um tema muito, tanto quanto os outros que a gente escolheu, mas muito recente, muito falado, né? Eu acho que está muito presente. E muitas vezes as pessoas têm alguma dificuldade de diferenciar o que seria a ansiedade normal da ansiedade patológica, principalmente nos casos oncológicos. Muito obrigada pelas suas contribuições. Agora, a nossa próxima palestra vai ser sobre a finitude e o câncer, com a minha querida Lelê, carinhosamente falando, que é a doutora Maria Helena Pereira Franco, psicóloga, psicoterapeuta, professora titular da PUC São Paulo, membro da SBPO, coordenadora do Comitê de Luto da SBPO, presidente e diretora científica da ABM Luto, Associação Brasileira Multiprofissional sobre o Luto. Na verdade, a Lelê, acho que é a grande mestre de todos nós, e ela vai deixando marcas, né? E o mais interessante, para quem está vendo a Lelê pela primeira vez, ou quem está vendo pela 100ª vez, é que ela sempre tem algo novo a dizer. Então, acho que por isso que ela continua sendo convidada. Porque se um palestrante passa o tempo sempre dizendo a mesma coisa, acho que às vezes fica um pouco cansativo, né? Mas a Lelê sempre tem muito a nos ensinar e sempre traz algo novo e rico. Então, a Lelê é uma pessoa incansável da gente escutar. Obrigada, Lelê. Obrigada.
Obrigada pelas palavras carinhosas, pelo convite, por poder estar aqui. E agora você me fala essa responsa de falar uma coisa nova, vamos lá, né? Mas é bom, sim, senão vocês vão falar assim, ela só fala de luto. Então, tá. Para falar de finitude em oncologia, eu começo trazendo que antes da experiência da finitude, uma pessoa que tenha um câncer, que tenha vivido os momentos todos da experiência do câncer, viveu uma série de outras experiências. Resumindo, antes da pessoa morrer, ela está viva, né? Então, falar um pouco do que é isto e de como se perceber neste processo de ter um diagnóstico, viver e, eventualmente, ter a experiência da finitude. Por isso que eu dividi ter câncer, viver com câncer, morrer devido ao câncer. Naturalmente, é uma divisão mais didática, artificial. A gente sabe que não é assim, dia, mês e ano certo para começar nada, mas somente para poder trazer como eu quero desenvolver o meu pensamento para cá. Tá? Então, vou começar falando de ter câncer. Ter câncer não está exatamente no nosso projeto de vida, né? A gente está lá fazendo outras coisas e, de repente, acontecem coisas e aparece esse caranguejinho aí, né? Que é o símbolo, enfim, de câncer. Era para ele mexer, viu? Era para ele ser 3 dimensões, assim, mas não foi muito bem sucedido. Acho que eu sou melhor psicóloga do que fazer esses negócios. Mas o que eu quis trazer, ele surge, aparece na vida da pessoa e não é bem-vindo, né? Tem um diagnóstico aí. Você tem câncer. Deste tipo, do outro tipo, como é comunicado de uma maneira que aquela pessoa entenda, que ela consiga colocar no seu momento, né? Então, o diagnóstico já vem para tirar aquela pessoa do lugar onde ela estava. Todos nós temos nossas premissas, nossas crenças fundamentais. Ninguém disse que elas se confirmam, mas todos nós temos as nossas crenças fundamentais que dizem, imagina, isso aí não é com você, isso é dos outros. Né? Teve câncer porque 3 pontinhos e um monte de explicações para dizer por quê. Porque é da família, porque bebeu muito, porque bebeu pouco. Né? Vem o diagnóstico e essa pessoa vai ter que dizer para ela que até ontem eu era uma pessoa, agora eu viro outra. O que é ter um diagnóstico de câncer? Já se instala uma nova realidade para essa pessoa. Aí, desconhecido. Até ontem eu não tinha câncer, hoje eu tenho. A partir de hoje eu sou uma pessoa que tem um diagnóstico de câncer. Como é que é mesmo isso de ter? Aí vem as celebridades que têm câncer, que falam publicamente. Nossa, será que é igual da Preta Gil? Não, mas o dela, por isso, do outro, por aquilo. Porque é desconhecido. O conhecimento que se tem é deste câncer genérico, do outro. Agora, do meu, eu não sei. Eu vou viver isso aí. Né? E eu vou viver de que jeito? Do jeito que eu posso, do jeito que eu entendo. Perguntas, 1000 perguntas, né? Por quê? Essa é a pior pergunta para fazer, né? Porque você fica patinando ali naquele lugar e não sai. Né? Trabalhando com as pessoas diante de um conflito, de uma situação crítica como essa, eu sempre trabalho, vamos experimentar fazer outra pergunta? Porque a resposta para essa aí não vai resolver o que você quer saber mesmo. Né? Mas vem as perguntas. Por quê? Porque comigo são perguntas sem resposta. Eu sou uma pessoa legal. Por que eu adoeci? Onde é que está escrito que pessoas legais não adoecem? Nas crenças fundamentais da gente.
né? Na compreensão de que ter uma doença é um castigo, porque a gente não fez uma coisa ou a gente fez outra coisa que não era para fazer. Então, essa construção que vai acontecendo tem um peso muito grande, né, na compreensão de quem que eu sou a partir desse diagnóstico. Essa pergunta, eu? Por que eu? Por que logo eu? Entra nessa pergunta sem resposta, que não leva a lugar algum, e que leva a ansiedade lá nos lugares, patamares mais altos que a gente possa imaginar. Porque é uma pergunta mal formulada. Porque não é isso mesmo que a pessoa quer saber. Né? Quando a gente propõe, vamos perguntar diferente, vamos ver direito o que está na sua ansiedade, o que está na sua compreensão de si. Porque a compreensão não é do câncer, não. A compreensão é de si. A pessoa fazendo quem sou eu com essa história agora. Né? Quer dizer, que o que eu tinha combinado que eu ia fazer da minha vida não dá para fazer mais. Aí ele mexeu. Entram personagens no cenário, porque, de repente, entra alguém que vai falar um monte de nome de remédio difícil, que eu vou ter que entender para que serve. Entra personagem que é assim, quem é o cara que vai ler isso aqui lá no meu seguro para autorizar? Né? Personagens que não existiam na minha vida e que não foram convidados, mas entraram, invadiram a minha vida com esse diagnóstico. A pessoa que tem esse diagnóstico não sabe o que ela vai fazer com isso. Nem com o diagnóstico, nem com ela mesma. Né? Aí, tcharam, o que acontece? O tempo não é mais meu. O tempo passa a ser da doença. Né? A relação que se faz com o tempo muda de cenário. Né? A gente tem uma relação com o tempo hoje. Que dia que é hoje? 27, né? 27, a gente está aqui, vai acabar daqui a alguns minutos, enfim, o que a gente vai fazer hoje à noite, amanhã, dia 28 e tal. No final do ano, né? É Natal, a gente celebra, não celebra. Isto tudo sai do lugar. Então, quando eu falo das experiências que são vividas antes da tal finitude, eu falo disso. E esta consciência de que o tempo não é mais meu. Porque a gente também tinha uma crença que era, né? Mas aí cai de cheio para falar, não, vamos repensar um pouquinho a sua relação com a vida. Então, só para fazer essa distinção do começo, do diagnóstico. Agora eu passo para viver com câncer. Aí, eu achei legal que eu achei essa figurinha, porque ela mostra dois lados. Tem um lado verde aí, meio recreativo e etc. O outro lado, que tem uma lojinha, um edifício, vamos entender como a gente quiser, é o hospital, é a casa da pessoa, o que for. Ela tem uma divisão entre esses lados, mas ela tem uma ligação, ela tem uma faixa de segurança para a gente passar de um lado para o outro lado. Né? Isso eu achei que estava bom para falar de viver com câncer, porque, de repente, é bom a gente saber, né? Se eu fizer isso, eu vou chegar ali. Se complicar, tem faixa de segurança para eu atravessar. Dá para ter um tempo de tranquilidade, de ficar lá no verdinho do relaxamento, ou não, vamos para o outro lado, que é o lado lá de correr atrás e fazer as coisas. Né? O viver com câncer oferece isso, mas é um percurso, continua, pessoal. Né? Trago aqui de novo desconhecido, mas quando é que esse desconhecido vai virar conhecido? Cada dia é um dia. Né? Desconhecido em relação ao meu corpo. Mudanças que acontecem. Ele funcionava de um jeito, agora não é mais. Toma uma medicação X e aí pergunta assim, doutor, vai cair o cabelo? Aí ele fala, não, eu quero saber se vai cair o meu cabelo. Eu não quero saber da estatística, eu quero saber do meu cabelo. E isso é desconhecido até que seja vivido. Né?
E acordar de manhã e achar que seu corpo está esquisito, não é aquele mesmo corpo que se deitou à noite, para você se entender como é que você está funcionando, toda essa experiência do viver com câncer. Lembrando que as perguntas continuam, podem ser de outra ordem. E é bom que a gente se abra para novas perguntas e até para ter novas angústias também, porque as situações se oferecem e possibilitam uma construção de significado, possibilitam que aquele indivíduo tenha algum controle sobre a sua vida. Será que é todo o que ele quer? Não sei, precisa mesmo ter todo o controle? As perguntas vêm num outro contexto. Se antes eram o que eu fiz para ter esse câncer, agora viram, bom, qual é o próximo? O que vem daqui a pouco? Né? Olha aí, de novo, eu. Por que eu? Porque eu, vivendo a doença, ou seja, eu tive que rever meus projetos. Eu planejava fazer uma viagem, vai estar dependendo do resultado do exame, vai estar dependendo de quem vai poder me acompanhar, que necessidades eu vou ter para fazer uma viagem, que antes era simples, banal. Pega o avião, pega o ônibus, chega lá e vai. Né? E esta pergunta, por que eu, já me coloca num outro lugar, numa experiência de vulnerabilidade, vivida, não antecipada, vivida. Eu não resolvo a minha vida do jeito que eu gostaria e que eu achei que ia ser. Né? Aí, perguntas sem resposta, sim. Aí eu coloco exames, diagnósticos, protocolos. A pessoa que tem um diagnóstico de câncer entra num universo novo, claro, para ela, né? E que puxa desta pessoa um esforço adaptativo imenso para entrar em sintonia com um mundo que não é dela. Eu vou entender se é o comprimido amarelo, se é o vermelho, se a ANS concordou com o pedido que o meu médico está fazendo, tudo mais. É o processo de cada um e como esse processo vai se construindo numa biografia que passa a ser diferente. Começou lá com o diagnóstico. A biografia, o meu relato, quem sou eu, esse relato de vida muda. E muda muita coisa contra o meu desejo, muito me fazendo perceber impotente e muito pedindo que se construam potências, que se construam possibilidades, porque viver com câncer é novo, é diferente. Não adianta saber se é igual ao da Preta Gil, é o dele. E como se constroem as possibilidades desta pessoa. Este olhar milimétrico para a experiência de cada um se faz necessário, né? E que o indivíduo se perceba principal ator daquele cenário. Viver aquela doença é de alto interesse dele. De quem gosta dele, de quem ama, de quem está junto, etc., é claro. Ele tem uma inserção profissional e isso vai repercutir na sua identidade, na sua ação profissional, é claro que vai. Algumas pessoas poderão não se beneficiar daquilo que ele até então oferecia, porque ele está em tratamento. Mas quanto tempo vai ser? Depois vai ficar legal e tal. No nome da nossa mesa aqui tem uma palavrinha, recidiva. Porque esse negócio de recidiva está por ali, né? Está na área. E recidiva, está na hora de fazer exame, apareceu alguma coisa ou algum sintoma fez com que se suspeitasse de recidiva, de outra condição de agravo, enfim. E personagens novos no cenário. Né? Então, entra uma equipe médica. E tem equipe médica que é legal, tem equipe médica que não é tão legal, né? Tem equipe médica que é difícil. Personagens que entraram no cenário.
Outro dia eu estava pensando nessa questão de comunicação de notícias difíceis. É ruim para quem ouve. Agora, pensa no profissional que 5 dias da semana dele, ele faz comunicação de notícias difíceis que vão mudar a vida da pessoa que ouviu a notícia difícil. Né? Ele é uma personagem, ele pode estar exausto disso e respingar na pessoa que ouve a notícia difícil que ele tem a dizer. Aí a gente fala assim, não, mas o cara tem que ser profissional, ele tem que ter treinamento. Ah, tá bom. Tá bom, ele é profissional, ele tem treinamento, mas cansa, né? É difícil. Quem recebe não está recebendo não sei que número de notícia difícil dos 5 dias do seu profissional. Quem recebe a sua notícia difícil. E é essa pessoa que vai decodificar essa tal notícia difícil para pôr na sua vida. Bom, então, a partir desta queixa que eu tinha do resultado deste exame, desta dúvida, desta coisa não conclusiva que apareceu aqui, o que vai acontecer? Está aí, está acontecendo, é o viver com câncer. O que acontece? Tcharam! O tempo continua não sendo da pessoa. Ela é levada pelos acontecimentos. Né? E eu não me refiro àquela pergunta difícil. Quanto tempo eu tenho? Não, essa é a grande pergunta. Eu estou falando das perguntas todas, né? De gerenciamento do tempo para dizer... o pessoal está combinando de sair hoje à noite para se encontrar. Eu não sei se eu vou estar bem para encontrar quem eu quero hoje à noite. Eu não estou falando de tempo de vida. Eu estou falando de, 4, 5 horas até chegar a hora de encontrar a pessoa. Como eu gostaria, ia me fazer bem. Eu não tenho esse gerenciamento sobre o tempo. Né? Algumas horas... Aí eu tenho, está mais tranquilo, mas essa ideia de pensar, o tempo continua não sendo meu. Né? Vem imposições. Aí, nós temos o terceiro momento que eu coloquei, morrer devido ao câncer. Aí eu gostei dessa imagem. Se vocês olharem, é um portão. É um portão. Suas 2 folhas se encaixam muito bem, mas elas não são retinhas, elas se encaixam. Só dá para abrir com a chave. Quem for tentar pular esse portão vai se espetar. Não vai conseguir transpor. Né? Dá para ver, né, que tem uma chave, ali o lugar, uma fechadura, um lugar para pôr a chave. E eu achei legal... Eu faço umas experiências, né? Eu boto uma pergunta lá para pedir imagem, depois eu vejo o que vem. E aí veio essa, que acho que eu pedi morte, alguma coisa assim. Veio essa, eu falei, legal, está falando o que eu quero. Né? Não adianta a gente querer saltar, passar por cima, chegar no outro lado do nosso jeito que eu quero. Né? É uma experiência para ser vivida. E cadê a chave para viver isto? Né? Aí eu coloco, a pergunta mudou um pouquinho. Em vez de por que eu, vai ser legal esta pessoa poder pensar, por que não eu? Porque aquela pergunta do porquê eu bate na injustiça do fato. Por que não eu? Pede, tá bom, quem sou eu? O que me protege para eu não viver o que é da vida? Né? Está aí, é da vida. E por que não eu para viver isto? Aí vem personagens biográficos, porque esta pessoa pode voltar atrás na sua história e entender como ela foi construída. A sua narrativa de vida vai ser muito bom que ela consiga escrever, reescrever e entender quem são seus personagens biográficos. Né? Que pode ser uma professora lá atrás que defendeu o garoto, que o outro menino, não sei o quê,
ou pode ser, enfim, alguém que tem um lugar na sua biografia. Como é bom poder olhar para a sua biografia e ver a plasticidade nessa compreensão, né? Aí eu falo de rituais. Não corram, eu não estou falando de rituais fúnebres. Eu estou falando de rituais de entender a sua vida. O que é importante ficar comigo, o que não é importante. Tem um livro de uma sueca que está circulando aí, que as pessoas estão falando, nossa, quem compra esse livro é porque está para morrer. Não é, eu não sei falar o nome da autora. E ela fala disso. O que vale a pena você manter com você? E como é bom você dar uma limpeza geral naquilo que não é necessário, que não é importante, né? A proposta dela começa de, bom, eu vou morrer mesmo, por que eu vou dar trabalho para a minha família? Um monte de tranqueira aí que não tem significado para eles, né? E as traduções, como foram colocadas em outros idiomas, tem morte no título. A do Brasil não tem. Se alguém lembrar, me ajude. Ficar com o que importa, o que interessa, alguma coisa assim, né? Mas o que ela quer dizer é, será que a gente precisa chegar num momento final de vida carregando muita coisa? Será que a gente não pode ficar mais leve? E ritual de se desligar, de se despedir daquilo que mudou de importância, que não tem aquela importância. Autorias. É tão legal, não é? Quando você trabalha com a pessoa e ela consegue falar na primeira pessoa do singular. Eu gosto, eu quero, não suporto, né? Em vez do genérico, para ela deixar de ser o paciente de câncer e ser a pessoa. Que, aliás, a gente gostaria que tivesse acontecido ao longo do processo, certamente, né? Mas aqui, autorias. Autoria de quem na minha biografia? Falo do desconhecido encontrado. Mais especificamente, eu estou falando de significados. Se a pessoa falava porque eu, e agora ela pode falar porque não eu, alguma coisa ela encontrou, caiu alguma ficha, né? Alguma resposta ela tem para a sua existência, do jeito que aconteceu. Não estou dizendo que essa resposta precisa ser maravilhosa, mas eu estou dizendo que ela é protagonista deste processo, ela é autora da sua experiência de vida. Significados sem perguntas. De repente, você ouve da pessoa, caiu a ficha, agora eu entendi. Né? Agora eu entendi também não quer dizer que é uma compreensão maravilhosa, estou achando lindo. Não, agora eu entendi. Por que aconteceu, como aconteceu, onde eu estou, o que está no meu controle, o que não. Né? Então, tcharam, o que será que vem aí? O tempo é todo seu. A finitude, o tempo é todo seu. Então, vamos viver isto, precedido pelas experiências nas quais o tempo não era seu. O tempo era do outro, da vida, e se poder viver a experiência da finitude, entendendo que agora o tempo é todo seu. Era isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Lelê. Sem palavras, né? Pessoal, a gente vai agradecer a Lelê pela brilhante palestra, brilhante participação. A gente tem um tempinho para as perguntas, tá? E, pessoal, para quem está saindo, não se esqueçam de voltar, tá? Porque a gente tem um segundo painel após o intervalo, tá bom? Então, se vocês puderem me trazer o tablet, por favor, está aqui, né? Imagina só, a gente, psicólogo, mal sabe mexer com informática em casa. Imagina mexer com o site do Congresso, né? Um grande desafio, mas vamos lá. Acho que eu vou sentar aí do lado de vocês, mais fácil.
Vamos lá, a gente tem uma pergunta aqui de Wagner Fujihara para a doutora Ana. Vamos lá. Doutora Ana, cada vez mais reconhecemos que o nosso atendimento ao paciente necessita ser biopsicossocial. Como quebrar as barreiras que ainda existem entre o médico, o psiquiatra e o psicólogo no cuidado ao paciente? Seria importante ter um trabalho multidisciplinar nestes dois atendimentos? Então, deixa eu ver se eu consigo até entender um pouco a pergunta, né? Que eu falei dessa separação que existe entre o psicólogo e o psiquiatra. Eu acho que a experiência da saúde mental, a saúde mental como um todo, ela desenvolveu tecnologias extremamente eficientes do ponto de vista dos CAPs. Para quem já teve experiência de trabalhar num CAPs, né? Se eu fosse pensar no atendimento psicossocial dentro dos serviços oncológicos, o ideal, eu pensaria no mini-CAPs. Para quem já trabalhou, já vivenciou essa experiência, né? Uma equipe horizontalizada que tem psiquiatra, psicólogo, enfermeiro, assistente social e pode ter terapeuta ocupacional, tem enfermagem. E essa equipe discute esses casos, tem um profissional de referência, acompanha esse paciente durante todo o processo. Eu acho que essa forma é a forma integrada de atendimento, né? Então, idealmente, inclusive no congresso, eles trouxeram algumas experiências. Era um slide que eu tive que tirar vários, né, no fim de semana, mas que eles descrevem atendimentos comunitários, a psico-oncologia inserida, ou melhor, o tratamento oncológico chega num momento em que ele deixa de acontecer no hospital, e ele passaria a acontecer ou na comunidade, ou em um serviço intermediário. E daí, eu não lembro exatamente o país que trouxe isso. Eu olhei as fotos e falei, gente, isso é um CAPS, porque tinha atividade física, tinha uma série, o atendimento psiquiátrico, tinha grupo de terapia. Então, era muito essa vivência, né, do que existe no CAPS com um serviço de suporte, mas também contando com a fono, contando com a fisioterapia. Só que isso sem estar inserido no hospital. Então, seria um serviço intermediário em que aquele paciente não frequenta mais o hospital, mas que ele ainda tem demandas, né? Inclusive, uma das questões muito discutidas é essa questão da sobrevivência, né? Depois do tratamento, depois da quimioterapia, o que é feito, né? Muitas vezes esse paciente fica perdido. Então, eu divaguei um pouco na pergunta, mas eu acho que é mais amplo, né? Eu acho que é essa questão do trabalho em conjunto, dessa tecnologia que a saúde mental já dispõe, aplicada a pacientes oncológicos, pacientes e familiares oncológicos. Obrigada, Ana. Vamos, então, para mais uma perguntinha. Pergunta de Eunice Cristina. Como a enfermagem deve atuar em frente a uma paciente com câncer de ovário recidivado que acredita que todos estão contra ela ou não gostam dela? Doutor Aldo. Bom, vamos lá. Acho que é um assunto específico ali, né? Mas o que eu imagino é que a gente tem que entender primeiro quem é essa paciente, né? Inicialmente, eu vejo que uma série de coisas pode estar acontecendo. Primeiro, pode ser que ela tenha uma personalidade que ela seja uma pessoa um pouco mais paranoica, de maneira geral, na vida geral, né? Por uma característica de personalidade, e aí ela está naquele momento, né, que está vivendo uma situação muito difícil e está tentando se ajustar àquele cenário, né? E aí, nesse contexto, ela vai ver todos como inimigos, né? Então, por características de personalidade. Eu acho que o que fazer nesse caso, se for algo de personalidade, é realmente tentar criar esse vínculo, construir o vínculo com confiança, tentar mostrar ali que, a gente está tentando ajudar, que conversando, construção de vínculo, talvez fugindo um pouco do tema doença, que fica o tempo todo. Só que se a gente estiver falando de um paciente que está num episódio psicótico, né, e
talvez essa paranoia seja algo mais delirante, aí não tem muito jeito. A gente tem que tentar investigar isso e tratar com medicação, né? Delírios, que são ideias que não condizem com a realidade, são ideias que são fixas, ou seja, não adianta argumentação lógica, e que são algo central, que estão ali sempre em volta da pessoa. Infelizmente, não tem outro tipo de abordagem, exceto medicação, né? Então, a gente precisa medicar esse paciente. Não sei exatamente qual que é o contexto que essa paciente está, né? Aparentemente, como não teve nenhuma descrição de maiores comportamentos desorganizados, pelo menos a doutora Ana quiser me ajudar também, mas acho que se trata mais de uma característica de uma personalidade mais paranoica. E aí é tentar realmente criar confiança, né? E eu sugeriria tentar temas outros que abordar, tentar ganhar essa confiança por outros temas que não sejam relacionados à doença. Eu acho que isso vai trazer uma aproximação. O que você acha, Ana Lúcia? Por aí? Não, super concordo. Acho que pensar nessa linha, mas abrindo um pouco até, né, desse caso restrito, a gente também pensar que muitas vezes um paciente deprimido ele age com hostilidade. É um dos sintomas que podem acontecer na depressão do paciente com câncer, é que ele seja mais hostil com a equipe. Então, não dá para a gente saber, nesse caso, se a pessoa, né, tem esse comportamento só restrito à equipe do hospital, ou se isso, né, acontece na comunidade, em casa, com a família, mas abre um monte de questões, esse caso, né, e que aí que vem a riqueza de trabalhar em equipe e de poder estar o psicólogo, o psiquiatra dentro de um serviço, podendo discutir e trabalhar junto e pensar quem consegue intervir nesse caso, como que a gente consegue, como que a gente maneja em casa, como é a aderência desse paciente ao tratamento e todas essas questões. Então, acho que é um exemplo da importância de uma equipe trabalhando junto. Perfeito, perfeito. Muito obrigada. Vamos mais uma perguntinha do Christian Paolo. Lelê, a psicanálise pode ser usada no tratamento psico-onco, assim como pode ser usada na abordagem psiconeuroendocrinológica e nas demais abordagens para o tratamento de doenças psicossomáticas? Se sim, alguma abordagem específica teria melhor eficácia? Interessante essa pergunta, né? É interessante. Ela traz de saída uma abordagem, a psicanálise, para a compreensão do fenômeno e para a abordagem do fenômeno. Eu quero dizer o seguinte, eu tenho uma origem na psicanálise, no começo, logo depois de formada, e tendo feito cursos na área e tudo mais, mas não é a área que eu segui nos meus estudos, na minha prática. Eu vejo psicanálise sendo a teoria de base de muitas ações em hospitais, junto a pacientes, não especificamente, não exclusivamente oncológicos, mas em outras áreas também. E posso dizer que é uma abordagem que traz bons resultados, né? Agora, a psicanálise é um grande guarda-chuva para a gente entender o fenômeno e, consequentemente, a prática da abordagem. Então, pode ser mais funcional, eu vou dizer, para uma determinada situação, menos para outra. O congresso que a gente teve há 2 semanas no Rio, da psicologia hospitalar, a gente viu muito a ação com base na psicanálise. E, sabe, pessoas que vêm trabalhando, que vêm estudando, formando equipes para se fundamentarem na psicanálise com bom resultado. Então, eu digo assim, de quem está olhando do lado de fora, porque não é a abordagem que eu uso, mas que, sem dúvida, tem fundamento, é revista, é estudada, a gente vê que está acontecendo, sim. Obrigada, Lelê. Concordo e acho que vale esclarecer aqui para todos vocês também. Eu também sou de uma outra abordagem, que não é a psicanálise, mas o que eu vejo é que na psiconcologia a gente tem todas as linhas, cada profissional vai trabalhar e vai se adequar à sua linha, de acordo com os pacientes oncológicos,
E vale a gente ressaltar também que, além de cada profissional, a psicanálise, tem os profissionais que trabalham com a psicanálise e são muito bem vistos como resultados, com as adaptações, como a Lelê comentou, e cada um de nós, mesmo que tenha a nossa abordagem, a gente vai encaixar uma coisa mais a outra. Então, cada um pode ter a sua abordagem, tá? Você não precisa ser o psico-oncologista tem uma abordagem X, isso não é, tá? Inclusive, psico-oncologistas, para vocês saberem, não são só psicólogos, tá? A gente tem enfermeiros psico-oncologistas, a gente tem psiquiatras psico-oncologistas, a gente tem assistentes sociais psico-oncologistas. Então, a psico-oncologia ela aborda tudo isso. Cada um vai trabalhar da sua maneira, com a sua técnica, mas com conhecimento de doenças, sintomas, tratamentos, para a gente poder ter uma melhor compreensão do que se passa com o nosso paciente, porque o nosso paciente é uma pessoa, ele não é uma doença. Mas se a gente tiver conhecimento do que estiver acontecendo com ele, tanto no diagnóstico, tratamento, reabilitação ou cuidados paliativos, quanto mais informado nós estivermos, melhor compreensão a gente terá do nosso paciente. Então, isso é importante, porque cada um de vocês pode escolher sua área de atuação, sua linha terapêutica, todas são bem-vindas. E, naturalmente, vocês vão ver que vocês vão se adaptar para aquilo que vai ser mais benéfico para o paciente que você está atendendo, para a família que você está atendendo, porque na psico-oncologia a gente atende os pacientes, os familiares, os profissionais envolvidos, como ele brilhantemente trouxe. Vocês têm alguma noção, os que estão estudando, de como é ter que dar notícias, uma atrás da outra, as más notícias? Não é tarefa fácil. Então, tem dia que a gente já está carregado das nossas questões pessoais e a gente vai ter que lidar com aquela... Todo mundo pensa o preparo, mas a gente tem emoções pessoais nossas, a gente tem alguma coisa que aconteceu dentro da nossa casa. É claro que a gente tem um preparo para como passar essa informação, mas a gente tem que levar em conta que dias e dias, e que não é uma tarefa fácil com todo o preparo que a gente vem a ter. Então, para finalizar esse painel, gostaria de primeiro agradecer os palestrantes, que tomaram seu tempo para vir aqui estar conosco hoje, brilhantemente para enriquecer as palestras, para vocês que estão assistindo tanto presencialmente quanto em casa, tá bom? Quem estiver assistindo online, como tem muita procura de muitas palestras, essas palestras vão ficar gravadas para que o pessoal tenha acesso por mais uns 3 meses, então vocês podem assistir. É um prazer ter visto a sala cheia, a gente tem concorrência grande esse horário em outros locais, então fico muito feliz, né? Não preciso citar nomes, vocês sabem. E muito feliz em fazer parte desse comitê e agradecer aos meus amigos que brilhantemente trabalham seriamente para que a gente possa estar aqui hoje realizando esse evento. Muito obrigada.